Olá, como você vai? Tudo bem? Estamos aqui novamente para a nossa disciplina de escrita científica do primeiro semestre de 2020. É uma aula remota do curso de pós-graduação do mestrado profissional em segurança pública da Universidade Estadual de Roraima. Eu sou o professor Dr. Josias Ferreira da Silva e estaremos agora nesses minutos que se seguirem falando um pouquinho sobre essa disciplina. Aliás, essa é a nossa última aula desse semestre, né? Quero agradecer a vocês por nós termos passado esses momentos tão difíceis que estamos atravessando, não só no Brasil, no nosso estado, mas no mundo todo, com essa Covid-19, né? Eu sempre tenho enviado para vocês atividades através do e-mail específico da disciplina de escrita científica e nós temos trocado nossas ideias, nossos pensamentos, as dúvidas que vocês têm, através do grupo de WhatsApp que nós criamos especificamente também para a nossa disciplina. Todas as atividades que vocês estão realizando, vocês sempre estão enviando para o meu e-mail institucional. Da mesma forma, eu peço que vocês possam enviar a atividade dessa aula de hoje, né? É a nossa última aula. Identifique sua atividade com o número da aula de remota de hoje e o título da aula. Não se esqueça também de colocar o nome seu, o seu RA, sua turma, o semestre, a disciplina, o nome do professor e a data. Quero deixar um pensamento para vocês, para nós iniciarmos a nossa aula hoje. E é de Santo Agostinho, que ele fala assim: se você tem algo a escrever, escreva. Se for bom, ajuda alguém. Se medíocre, não vai fazer mal a ninguém. E se for muito ruim, alguém vai se levantar e fazer melhor. Tenho certeza que vocês estão nessa primeira colocação aqui. Se você tem algo a escrever, escreva. Essa disciplina de escrita científica pode mostrar para mim que nós temos dificuldade. Eu tenho participado de bancas e trabalhos que vocês têm escrito, avaliação de documentos, né, de artigos, e tenho visto que existem dificuldades muitas demais, né? Mas nós estamos superando cada vez mais. O tema da nossa aula de hoje é muito interessante: como fazer inúmeras citações de referências. Eu tenho visto que essa é uma dificuldade grande, né? Nas bancas, nos artigos que eu tenho corrigido, enfim, nós temos visto que a citação, ela deixa a desejar. E eu preparei essa aula exclusivamente falando de citações. Ela é uma aula que é meia comprida, você poderá assistir e no final dela você vai tirar suas dúvidas, mas tenho certeza que muita coisa boa você vai aprender dessa aula. Como fazer referência então? Como que você pode fazer referências? E você vai falar para mim: professor, eu sei fazer referência. Hoje nós vamos abordar referências que você nunca viu falar talvez na sua vida, e muitas talvez você já use, né? Referência de único autor, dois autores, três autores, mais de três autores, vários autores e apenas em um destaque, sem autor, nomes em espanhol, né? Como que você vai citar a referência, forma de parentesco, travessão na autoria, eventos, publicações avulsas, dissertações de teses, trabalho de conclusão de curso, entrevista não publicadas, entrevistas publicadas, referência de artigos e periódicos, publicações de periódicos e seriados considerados no todo, separatas, artigos de jornais, de dicionário, de enciclopédia, expressões latinas, referenciação de documentos eletrônicos, documentos especiais, documentos jurídicos. Olha aí, para vocês que são advogados, né? São no curso de Direito, estão aqui no nosso mestrado de Segurança Pública, ordenação de referências e citações bibliográficas. Enfim, esses são alguns temas que nós vamos falar hoje. Eu acabei reduzindo, porque senão nós iríamos ficar aqui praticamente todas as nossas aulas só falando de referências, né? Mas em todos os trabalhos acadêmicos ou científicos, a inclusão das referências é necessária na medida em que elas remetem o leitor para as fontes consultadas ao longo do seu processo de elaboração. Então, não existe trabalho científico sem referência bibliográfica, né? Antes nós colocávamos referência bibliográfica, mas agora com as novas regras da BNT nós colocamos só referências, né? Nós sabemos que são referências bibliográficas. As referências constituem a essência do próprio trabalho, apontando as relações estabelecidas pelo pesquisador. Então, é a essência que é mais importante no trabalho, em se tratando de inclusão de trabalho científico, são as referências que você vai usar. É o que nós vamos
pesquisar, né? Geralmente a gente olha os trabalhos de trás para frente, as referências bibliográficas. Conceitos da referência e da bibliografia que você usa. Referência é um conjunto de elementos que permite a identificação de publicações no todo ou em parte. Relaciona-se às referências bibliográficas em lista própria, incluindo-se todas as fontes efetivamente utilizadas para a elaboração do trabalho. Essa lista, numerada sequencialmente, deve obedecer a uma ordem alfabética única de sobrenome de autor e título para todo tipo de material consultado. Aqui nós vemos que é tão fácil fazer, né? Olha, tem que estar na ordem alfabética. E quantas referências que eu vou corrigir trabalhos a gente vê que está fora de ordem alfabética. É tão fácil, a gente vai no Word e você seleciona, ele já coloca em ordem alfabética todos os autores que você colocou ali por sobrenome, né? Listas de trabalhos produzidos, mas às vezes um trabalho no meio você colocou um fora de ordem alfabética, né? Como fazer isso? Como acertar a sua referência? Em casos especiais, a ordenação da lista pode ser também sistemática, por assunto ou cronológica. Em alguns casos, nós podemos fazer a lista de referência que você tem do trabalho de uma forma que ela seja sistemática, pelos anos que você fez, ou então ela seja por assunto, os temas mais relevantes, né? Como que você vai deixar esses temas. Conceitos da referência e bibliografia. A bibliografia difere da lista de referências bibliográficas por se tratar de um levantamento bibliográfico sobre o tema ou com ele relacionado, incluindo documentos não consultados. Tem por objetivo possibilitar ao leitor condição para um aprofundamento maior no assunto. Então vejam vocês, o que é bibliografia? Referência tem um conceito diferente, né? A definição dela, uma da outra. Então, bibliografia, apesar de nós estarmos falando das referências bibliográficas, ela ocupa um espaço diferente, ela inclui até mesmo os documentos que você consulta. Tem por objetivo possibilitar que você possa se aprofundar cada vez mais no assunto da sua pesquisa científica, né? Formas de entrada, como que nós podemos fazer entradas? Eu tenho visto muitos problemas nas entradas de referência bibliográfica. Antes de você citar um autor, você precisa relacionar esse autor, você precisa citar esse autor. A gente diz que você precisa deixar com que ele apareça, né? Você não pode já colocar uma referência, uma citação, sem primeiro citar o autor que você está falando. Você antes fala do autor, para depois você mostrar o texto que você extraiu daquele autor, a citação dele. Então nós vamos falar de formas de entrada, como que você entra. Como que você entra em uma casa? Pela porta, é claro. E a porta principal, se houver mais de uma porta, aquela porta que você vai entrar é aquela que dá entrada para todas as pessoas, principalmente se nós estivermos entrando numa casa que não é da gente. Entrada é a expressão, ou a palavra, o nome do autor, o título, o assunto, etc., que encabeça uma informação bibliográfica determinando sua localização em índices, catálogos e bibliografias. É, em alguns casos, chamada de cabeçalho. Então, o cabeçalho que nós falamos, né? Você vai encabeçar. O cabeçalho é aquele que está por cima, é a primeira coisa. É como se nós estivéssemos vendo um corpo humano. O texto que você fabrica, o texto que você escreve, ele nada mais é que um corpo escrito. Nós costumamos dizer que ele tem cabeça, ele tem a parte do corpo, a estrutura, as pernas e os braços. Você pode falar assim, não, agora o professor pirou de vez. Não é isso mesmo. Se você escrever um texto bem feitinho, você vai começar, sua introdução é a cabeça do seu texto. Como que você vai estar fazendo a entrada do seu texto? Existem vários tipos de você iniciar. Então, tipos de entrada. Os tipos de entrada nas referências podem ser, olha que interessante aqui, autores pessoais, compiladores, editores, adaptadores, entidades coletivas, congressos, conferências, simpósios, seminários e similares, e títulos. Então, essas são as formas que nós usamos, as mais comuns, né? Para que você possa dar entrada numa referência. Hoje nós vamos falar sobre essas entradas. Com certeza, depois da aula de hoje, você não terá mais dúvida como fazer entradas nos diversos textos que você vai fazer. Como que se compõe a referência?
Qual é a composição da referência? As referências das publicações avulsas, livros, folhetos, separatas, etc., são consideradas no todo. Então, esses você considera como um todo, as especificações e ordem dos elementos, como que você vai estar aqui fazendo essa citação da referência. Olha aqui, autor, o título, usar negrito, subtítulo da obra, número de edição, tradução, se possuir, local da publicação, editora, ano de publicação, número de páginas ou volumes, título de série, coleção e números. Essa é a forma mais correta. Em outras palavras, eu vou deixar sempre aqui, desde o começo dessa primeira formação para vocês, até a última, sempre vai ter um quadro explicando melhor e depois um exemplo, para que você não possa esquecer, né? Se você esquecer, volte a assistir a aula novamente que você vai tirar a sua dúvida. Você coloca o sobrenome, o prenome, o título, o subtítulo, a edição, a tradução, o local, a editora, a data, o número de páginas ou volumes, série, o número ou o volume que você tem, tá bom? Vamos dar um exemplo para que você possa ver. Olha. Exemplo, Chaves, EO, Multimídia, Conceituação, Aplicações e Tecnologia, segunda edição, Campinas, São Paulo, Pipo Computação, 1991, 204 páginas, Pipo Computação número 5. Então, essa é uma forma de você estar indicando a sua referência, né? As referências são digitadas usando-se espaços simples, entre as linhas e o espaço duplo para separar as referências entre si. A partir da segunda linha de cada referência, os dados são alinhados à esquerda. A separação dos elementos entre si são ponto e 2 espaços. Então, veja que essa é a forma de nós fazermos adequadamente uma referência. Os elementos de referência devem ser tirados, sempre que possível, da página de rosto, quando se tratar de. O que é isso? Quando você usar um livro, quando você usar um material bibliográfico, você vai achar na folha de rosto, você vai achar lá aquela parte que nós chamamos de referência, na ficha catalográfica. É ali que você vai tirar as informações das publicações avulsas no todo, das publicações avulsas em parte, das publicações periódicas no todo e das publicações periódicas em parte. Essa é a forma de você estar entrando, formas de entrada de um único autor. Então, menciona-se seu sobrenome, seguidos de prenome, por extenso ou abreviado, separado por vírgula, devendo o sobrenome ser impresso em caixa alta. Quando você for enviar algum trabalho para alguma revista, procura saber qual é a formatação que eles desejam que você escreva o nome dos autores. Às vezes você pode escrever só o sobrenome e depois você escreve os prenomes dele, tudo por extenso ou abreviado, tá? Sempre em caixa alta. A hora que você mencionar essa parte aqui, é em caixa alta. Não tem jeito. Caixa alta, o que é caixa alta? Caixa alta é a indicação de palavras ou nomes em maiúsculo. São as letras maiúsculas que nós conhecemos, né? Parte superior da caixa onde se colocam as letras capitais ou versais, letras acentuadas e elevadas. Fonte, Faria, Pericão, Dicionário do Livro, 1988, página 51. Outras formas de você fazer a entrada com um autor, somente com um autor. Veja aqui um exemplo. Kioy, BP, Zen e Arte da Internet. Um guia para iniciantes, tradução em sites e serviços de informática, Rio de Janeiro, Campos 1994, 179 páginas. Novamente um quadro. Quando não possuir local de publicação, usar entre colchetes. Você entra entre colchetes, S.L. Sign locus, sem local. Um exemplo, Sign locus, Campos 1998. Quando você não possuir essas outras informações que eu estou falando para vocês. Outras formas de entrada, como que nós podemos dar continuidade aqui? Quando não possuir editora, usar entre colchetes SN. Exemplo, Rio de Janeiro, isso aqui nós já estamos falando do finalzinho da citação, tá bom? Rio de Janeiro, SN, sem data, né? Ela que não tem
Aqui é a forma de você possuir a editora, sem nada, né? 1988. SN, Sign Nomine, sem editora, tá? Quando não possuir data, usar entre colchetes, SD. Veja o exemplo, Rio de Janeiro, Campos, SD, sem data, não tem data. Essa é a forma correta de você estar fazendo a sua citação, tá? Com um único autor. Veja que é bastante, fui dividindo em vários slides aqui para a letra ficar de uma forma que a gente possa enxergar melhor, né? Quando não possuir nenhum dos três dados, nota 2, 3, 4, usar entre colchetes, SNT. Então, exemplo, Romanelli, História da Educação do Brasil, SNT, sem notas tipográficas. Então, você não consegue entender o que aconteceu, você vai ter que usar isso aqui, você não pode parar aqui, tá? É óbvio que você não pode colocar isso nos livros que você não achou, você tem que procurar. Por isso que eu falei já para vocês em outros artigos, em outras aulas da gente, na aula de artigo científico, né? O que você deve fazer? Você vai baixar um texto da internet, em PDF, um livro, vá lá olhar as referências para verificar se esse livro é de confiança. Se você começar a usar esse sistema que eu estou falando para você, você vai ver que vários textos que você vai baixar da internet é o mesmo de outros autores que plagiaram aquele, ou é um texto que você não tem razão para estar usando, não é um trabalho científico de confiança, né? Formas de entrada, o único autor da continuação ainda falando, segundo Francis Vasconcelos, a NRB de 6023 da ABNT, né, ela diz o seguinte: recomenda não deixar nenhuma referência sem data, registrando-se uma data aproximada entre colchetes, como segue. Então eu vou mostrar para vocês aqui, o ideal é que você não deixe sem data. Mas, se você não tiver a data aproximada, usa aqueles recursos que eu falei agora de pouco. Você pode fazer assim, instrução para referenciação de publicações sem data. Eu fiz uma tabela aqui, e nessa tabela você vai ter todas as formas específicas para você estar usando. Olha, 1985, um ponto de interrogação, data provável. CA 1930, data aproximada. 1199, você não sabe o ano aqui, década certa. 18, 2 tracinho, século certo. 18, 2 tracinho, ponto de interrogação, século provável. Você já deve ter visto isso em alguns textos, algum livro que você talvez estivesse olhando as referências e você pensou assim: o camarada errou, né? Vou acertar isso aqui para ele. Não, é que não existe data provável, não existe uma data aproximada. Essa é a forma correta dentro da metodologia científica, na escrita científica, que é a nossa aula fala sobre isso, que você deve estar usando, que você deve escrever o seu trabalho. Nesses casos, é indispensável o uso de colchetes nas datas. Então, ela tem que vir dentro de colchetes, tá bom? Então, nunca se esqueça disso aí. Formas de entrada, dois autores agora. Nós estávamos falando de um autor, vamos falar de dois autores agora. Mencionam-se os sobrenomes antecedendo os pronomes, os prenomes, na ordem em que aparecem na publicação, separados por ponto e vírgula, seguido de espaço. Use negrito somente para o título. Essa é a forma correta de você estar fazendo. Sobrenome, prenome, o sobrenome novamente do outro, né, que é o primeiro autor, esse aqui é o segundo autor, o título você coloca em negrito, subtítulo, edição, tradução, local, editora, data, número de páginas de volume, série e o número ou não do volume que você estiver usando. Vamos ver um exemplo aqui para a gente poder estar fixando essa regra. Laqueite, esse aqui é um autor, River, Here, JC, outro autor. O título, Manual da Internet. Sempre que você tem um título muito grande, ele vier entre dois pontos, você para de sublinhar, né, de deixar em negrito aqui. Manual da Internet, um guia introdutório para acesso às redes globais. Tradução em sites, serviços de informática, Rio de Janeiro, Campos, 1994, 270 páginas, tradução de The Internet Companion. Então, isso daqui é a forma de você estar colocando novamente, né? Outro exemplo, aqui um livro do mesmo autor, o Manual da Internet, um guia introdutório para o acesso às redes globais.
tradução em site Serviço da Informática, Rio de Janeiro, campus. Original em inglês, tá vendo? Esse já tem tradução, tá? Aqui tem tradução, 270 páginas, traduzido em inglês, mesmo número de páginas. Aí esse já você está usando, se o camarada sabe usar o original em inglês, então ele deve estar usando o original em inglês, não tem problema nenhum. Se você usa o original em inglês, né? Mas se você tiver um livro em português, use o livro em português. Os documentos elaborados por vários autores, né? Aqui já estamos falando de formas de entrada com vários autores, apenas um em destaque. Os documentos elaborados por vários autores, com um responsável intelectual destacado, organizador, ou coordenador, ou outros nomes que a gente sempre usa, são referenciados pelo nome desse autor, seguido da abreviatura pertinente, caracterizando o tipo de responsabilidade. França Vasconcelos, 2008, página 158, o grifo dele. Então veja só, sobrenome, prenome, aqui você põe org, né? Entre parênteses, um pontinho aqui, ó. Você não pode escrever organizador, tá? O responsável pelo livro é org só. Essa é a maneira correta dentro da escrita científica. Aí o título em negrito, subtítulo, edição, tradução, local, editora, data, número de páginas ou volumes, a série ou o número do volume que você tem para usar. Veja aqui, o que pode ser sobrenome, prenome, coordenador, que no caso não de organizador, mas de coordenador. O restante é tudo igual, tá bom? Não vou ler para nós tomarmos um tempinho a menos aqui, né? Ó, formas de entrada de vários autores, continuando aqui falando sobre o mesmo tema, exemplos: Ferreira, Leslie, Piccolotto, Org, olha aí, o fonoaudiólogo e a escola, São Paulo, Sumos, o restante tudo igual, Nunes, Clarice, coordenador, olha aqui, ó, que já é coordenador, cord, ponto, né? E a preliminar, o restante é tudo igual também. Veja esse outro aqui, tendo mais de um responsável intelectual, organizadores, coordenadores e outros, adotar a abreviatura sempre no singular, org, ed, cord, comp, adap, etc. Então, todas elas vão por plural, você não vai colocar que tem vários coordenadores, entendeu? Então, sempre no singular ali, para poder mostrar que se for no plural, né? Mas entre parênteses. Formas de entrada sem autor agora. Referencia-se pelo título em caixa alta, letras maiúsculas, em negrito. Título, subtítulo, edição, tradução, local, editora, data, número de páginas ou volumes, série ou número do volume que você tem. Por exemplo, glossário, olha aqui, ó, glossário de termos técnicos estatísticos educacionais. Florianópolis, Secretaria UDI, 1977, 70 páginas. Olha que interessante. Aqui vem o título em maiúsculo. Aqui você está citando uma obra, entendeu? Agora, como que nós vamos fazer as entradas de nomes espanhóis? Por que nomes espanhóis? Porque é diferente como você escreve autores em língua espanhola, né? Quando da citação de nomes espanhóis, a entrada será pelo penúltimo sobrenome. Olha que interessante, nós usamos o último nome dele, né? Sobrenome composto, prenome, título, subtítulo, edição, tradução, local, editora, data, número de páginas, volumes e a série. Então, olha como que faz. Veja interessante esse exemplo. Dias Bordenave, JE, Estratégia de Ensino, Aprendizagem, 12ª edição, tradução Adair Martins Pereira, Petrópolis, Vozes, 1991, 340 páginas, tradução de Estratégias de Enseñanza, Aprendizagem, né? Então, essa é a forma como você cita. Um outro exemplo, Sanches Gamboa, S.A., Epistemologia, Educação Física, as interrelações necessárias. Segunda edição, revista ampliada, Maceió e Dufal, 2010, 215 páginas. Aqui tem o ISBN. Esse ISBN, vocês também conseguem achar o ISBN lá na ficha catalográfica que fica na folha de rosto. É muito interessante que vocês citem ISBN para poder
decifrar o nome, né? Aliás, quando você vai colocar o seu currículo lá no currículo Lattes, eles exigem que você coloque o ISBN, né? Os nomes que contêm forma de parentesco serão considerados como partes integrantes do sobrenome, tais como Júnior, sobrinho, neto, filho. Como que nós agora usamos para fazer? Como que nós citamos? Olha, vem o sobrenome, o parentesco, o prenome, o título, em negrito, subtítulo, edição, tradução, local, editora, data, número de página, volume, série, número ou volume que você tem aqui para poder determinar. Vamos ver alguns exemplos para que a gente possa entender melhor essa formação aqui, né? Olha, Seabra, sobrinho, administração escolar, consultorias para diretores, terceira edição, Campinas, CP, Voz, 1985, 234 páginas. Então, Seabra, sobrinho, vem o sobrenome junto com o nome do parentesco, tá bom? Nunca pode esquecer disso, ó. Giraldelli Júnior, Paulo, A Aventura da Filosofia, de Parmênides e Nietzsche. Barueri, São Paulo, Manuel, 2010, 195 páginas e o ISBN. Olha que interessante, né? Então, todos esses são formas de você estar usando melhor a apresentação, né? Bom, forma de parentesco, continuando, exemplos aqui, Melo Neto, João Cabral de A Educação pela Pedra, de Poemas, Rio de Janeiro, RJ, Objetiva, Alfaguara, 2008, 293 páginas e ISBN. Santos Filho, olha aí, ó, Santos Filho, José Camilo dos Autor. Avaliação dos cursos de licenciatura de curta duração no 30º Distrito Geoeducacional, Estado de São Paulo, Campinas, SP Unicamp, Brasília, MEC, 1980, 403 páginas. Santos Filho, José Camilo dos, autor, avaliação dos cursos de licenciatura de curta duração no 30º Distrito Geoeducacional, Estado de São Paulo, Campinas, São Paulo, Brasília, MEC, 1980, 403 páginas. Olha que interessante, formas de entradas, travessão na autoria. Facultativamente, então é facultativo, para substituir nomes de autores quando se tratar de várias obras do mesmo autor referenciadas sequencialmente na listagem bibliográfica dentro da mesma página. Tem a extensão de 6 espaços seguidos de ponto. França, Vasconcelos, 2008. Então é facultativo. Você pode repetir o sobrenome do autor, mas fica muito feio. Parece que a pessoa não sabe fazer referência bibliográfica, né? Então o ideal é que você faça dessa forma que está falando aqui, ó. O sobrenome, o prenome, o título, o subtítulo, edição, tradução, local, editora, data, número de página, volumes, série, número, volume. Esse travessão, ele tem 6 espaços, então você não pode fazer do tamanho que você quiser. São 6, você vai somando, né? Você soma os 6 travessões e põe um ponto. É a substituição do nome do autor, tá bom? Vamos ver algum exemplo aqui para a gente ver, fixar isso daí. Isso é fácil, né? Eu estou passando mais rápido um pouquinho. Cortês Maria Tereza, Centro de Documentação e Implantação com Microcomputador. Segunda edição, São Paulo, M. Cortês, 1937, 21 páginas. Figueiredo, Laura, Maia Cunha, Lélia, Galvão, Caldas, curso de Bibliografia Geral para uso dos alunos das escolas de biblioteconomia Rio de Janeiro, São Paulo, Record, 1967, 144 páginas. Vamos continuar dando uma olhadinha aqui para verificar como que nós vamos fazer essa forma, né? Olha aqui, ó. São 6 travessões, serviços de referência. Então você está citando, esse autor é o mesmo. Isso aqui diz que esse autor é o mesmo. São os mesmos que estão aqui. Serviços de referência em informação, São Paulo, Polis, APB 1992, 167 páginas, coleção Palavras-Chave 3, volume 3, né? Bom, como que nós fazemos agora as entradas de eventos? O que são eventos? Para eventos como seminários, congressos, conferências, simpósios, encontros, etc., referencia-se
pelo nome do evento, como se fosse o autor, desprezando o número ordinal, dando destaque à palavra anais, como o exemplo a seguir. Então, em seminários, em congressos, em conferências, simpósios, encontros, etc., que você vai participar, você deve fazer assim: nome do congresso, o número, o ano, local de realização, a cidade que está sendo realizada, aí você põe anais e escreve o que é, subtítulo da publicação, local, editora, data, número de páginas ou volumes. Veja aqui esse exemplo: Nono Congresso Brasileiro de Educação, Congresso Brasileiro de Educação, 1986, Brasília. Anais, Brasília, IBD, 1936, 417 páginas. Formas de entradas, publicações avulsas. Como que a gente faz de publicação avulsa? As publicações avulsas, tais como livros, folhetos, etc., consideradas em partes, volumes, capítulos, fragmentos, etc., ao serem referenciadas, devem indicar os registros de elementos essenciais: autor da parte referenciada, o título da parte referenciada, o autor, o editor ou outros da obra, precedidos de in, título da publicação em negrito, número da edição, local, editora, ano de publicação e número de páginas ou volumes. Vejam como deve ficar essa forma de entrada. Então é o sobrenome, o prenome, parte ou capítulo, in, autor da obra, sobrenome, prenome. Isso aqui quer dizer de aonde que está. Você usou alguém, né? Você usou um autor que você tirou do livro dele. É o título do livro dele, ou da revista, o período que você usou, o subtítulo, a edição, o local, a editora, a data, o volume, o capítulo, o número de página, inicial, final da parte. Então essa é a forma correta. Por exemplo, Ribeiro, Marcos Vinícius Toledo, os arquivos das escolas, onde ele tirou isso aqui? Nunes Clarice, coordenadora, ela que foi a coordenadora desse livro, tinha outros autores, né? Subentende-se que tinha outros. Guia preliminar de fontes para a história da educação brasileira, Brasília, INEP, 1992, capítulo 2, página 47 a 64. Como que nós fazemos agora as formas de entrada de dissertações e teses? Você baixa uma tese em PDF ou você vai na biblioteca, uma dissertação que você quer usar no seu trabalho, como que você vai fazer essa citação? Olha, segundo Francis Vasconcelos, para referências de dissertações e teses, sugere-se acrescentar no final da referência uma indicação das notas especiais, entre parênteses, ao final da própria referência, apesar de não estar previsto na NBR 6023. Então, olha, sobrenome, prenome, título, subtítulo, ano de depósito, número de folhas ou volumes, categoria, grau e área de concentração, a faculdade ou o instituto, a instituição, o local de publicação, a cidade, a data da defesa que você viu ou que está lá marcada na tese, né? Exemplo: Santos Gildenir Carolino, estudo da interlocução entre biblioteca, escola, tecnologia baseada na internet, um estudo de caso na Escola Estadual Sérgio Pereira Porto, 2002, 181 folhas, dissertação, mestrado em Educação, Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, São Paulo, 2002. Pinto José Marcelino de Rezende, Administração e Liberdade, um estudo no Conselho de Escola Luz da Teoria da Ação Comunicativa de Jorge Hamens, 1995, 181 páginas, folhas, né? Tese de doutorado em Administração e Supervisão Educacional, Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, São Paulo, 1995. Então aqui você está fazendo uma citação de tese e também de dissertação. Essa é a forma correta de você estar fazendo essa citação nas suas referências. E agora, um trabalho de conclusão de curso, uma monografia. De acordo com Donofrio, citado por Serra Negra, né? Se você quiser depois pode confirmar, o autor nos informa que monografia deriva do prefixo grego monos,
correspondente ao latino solus, que significa um só, e graphem, escrever. Sendo assim, a monografia, como sua derivação etimológica sugere, é um trabalho acadêmico de cunho científico que procura abordar exclusivamente um único tema de maneira bem específica e delimitada. É um trabalho de TCC, é um trabalho de monografia, né? Geralmente monografia é usada nos cursos lato sensu, lembra que eu expliquei para vocês nas outras aulas passadas, né? E também nos cursos de graduação, cursos de licenciaturas, cursos de bacharéis, né? Esse tipo de publicação, também conhecida como monografia de conclusão de curso, é elaborada a partir da solicitação de um docente de determinado curso e os alunos graduandos têm que produzir uma pesquisa para concluir a sua graduação. Então, hoje, em muitos casos, está sendo pedido também um artigo, substituindo o TCC, né? Tudo vai ficando mais fácil na formação das pessoas. Um TCC, geralmente, ele tem aí por volta de umas 60 páginas, 80 páginas, né? Um TCC razoável, né? Um TCC bom, ele vai ter mais que 100 páginas, aí já pode até chamar de monografia, não é verdade? Então, quanto mais difícil, mais a pessoa tem que trabalhar para poder fazer. Então, como você pode citar? Sobrenome, o prenome, o título, subtítulo, local, data, número de folhas ou volumes, categoria, a faculdade ou instituto, a instituição, local de publicação, a cidade e a data da defesa. Veja esse exemplo. Rodrigues Dolores Nazaré, adoção de cartilhas de alfabetização, prós e contras. Campinas, São Paulo, 1991, 23 folhas, monografia, trabalho de conclusão de curso, Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas. Campinas, São Paulo, 1918. Então veja que essas são as formas de você estar fazendo. E entrevista. Você vai entrevistar alguém, como que você vai citar essa entrevista? A entrevista é outra forma de registro a ser incluída na lista bibliográfica quando parte do trabalho científico. A transcrição literal da entrevista acontece entre o entrevistador e o entrevistado, juntamente com os dados de data, local onde foi realizada a entrevista e o tempo da entrevista, assunto tratado. A seguir é apresentado um roteiro adaptado de como elaborar referências da entrevista. Olha que interessante como que você faz a referência de uma entrevista. O nome do entrevistado, título incluindo nome do entrevistador e cargo do entrevistado, local, cidade e data. Um exemplo. Descorte, Eugênio, entrevista concedida pelo diretor do Centro de Processamento de Dados da Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, Curitiba, 4 de abril de 1990. Olha, foi uma entrevista, tá bom? Essa é a maneira correta. Vocês que vão fazer pesquisa, vocês que vão fazer sua dissertação e vão entrevistar, vocês têm que lançar essa entrevista lá no final, tá bom? Watkins M. Entrevista concedida a Maria Helena Negrão Wertzen, reporte da Folha do Amanhã, Curitiba, 20 de outubro de 1980. Olha como que você faz entrevista publicada agora. Nome do entrevistado, título, referência da publicação, nota da entrevista. Veja esse exemplo como é fácil. Fiuza R. U. Ponta de Lança. Veja, São Paulo, número 1124, página 12 a 14, 4 de abril de 1990, uma entrevista. Mas se você tirou essa entrevista e colocou no seu trabalho de dissertação, é assim que você vai fazer a sua referência, a sua citação, né? Os elementos essenciais para a citação de artigos e periódicos são, como você vai fazer agora, artigo de periódico. Como que você vai fazer a citação de artigos de periódico? Você vai usar o autor do artigo, o título do artigo, título do periódico em negrito, local de publicação, número do volume do periódico, número do fascículo do periódico, páginas inicial e final do artigo, mês e ano de publicação. Veja aqui como que nós podemos estar decifrando ele, colocando uma tabelinha. Autor do artigo, sobrenome e prenome, título do artigo, nome do periódico, local de publicação, volume, número do fascículo, página inicial, final do artigo, mês abreviado, ano de publicação. Veja esse exemplo. Wash, Christiana Dan,
a tecnologia do CD-ROM e suas aplicações em bibliotecas. Revisão da literatura, Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, São Paulo, volume 25, número 1/2, página 80 a 112, janeiro a junho de 1982. Observação: os títulos de periódicos podem ser também abreviados conforme a NBR 6032, agosto de 1989. Então você pode abreviar se você quiser, não tem nenhum problema, não vai estar errado o seu trabalho como você fez a citação, né? Elementos essenciais a serem citados: publicações periódicas e seriadas consideradas no todo, o título da publicação e subtítulo quando necessário, local de publicação, editor, autor, entidade responsável, se não constar do título e a data. Veja como que ela fica dentro do quadro: título do periódico, local, editor, o autor, data do primeiro volume, periodicidade e o ISSN. Exemplo: Educação e Ciências Sociais, Rio de Janeiro, Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, 1984, mensal, ISSN 02163568. ISSN para o livro é ISBN e aqui para as revistas ISSN, né? Periódicos. E a separata, você sabe o que é uma separata? Já ouviu falar? Eu falei para você no início dessa aula que você ia aprender coisa que você nunca tinha visto em face de referências. De acordo com a BNT 2002, página 2, a separata é uma publicação de parte de um trabalho, artigo de periódico, capítulo de livro, colaborações em coletâneas, etc., mantendo exatamente as mesmas características tipográficas e de formatação da obra original, que recebe uma capa com as respectivas informações que a vinculam ao todo e a expressão separata de em evidência. As separatas são utilizadas para distribuição pelo próprio autor da parte ou pelo editor. Então, é próprio, como já está falando, separata, separa uma parte, né? Um capítulo do livro, né? Colaborações de coletânea. Então, aquela parte é uma separata que nós chamamos em escrita científica. Como você vai fazer? Olha, sobrenome, prenome, título, subtítulo, local, editora, data, número de página, volume, separata de autor da publicação principal, sobrenome, prenome, título, o local, a editora, data, o número de página. Vamos ver nesse exemplo como que fica. Macau a Bartolomeu, Esperança de la Educación Hoy, Lisboa, Instituto Jean Piaget, 1962, 17 páginas, separata de Moore, William, edição Construtivismo del Movimento Educacional, Soluciones, Córdoba, sem data, né? Sem número de publicação lá, essa editora, 1960, página 309 a 340. Essa forma de nós estruturarmos os trabalhos científicos, eles vão fazendo com que nós possamos compreender cada vez melhor como se faz uma publicação, né? Artigos de jornais. E agora, como que nós vamos fazer com artigos de jornais? Dados essenciais a serem citados: sobrenome, seguido dos prenomes do autor do artigo, título do artigo, título do jornal em negrito, local de publicação, data, dia, mês e ano, número ou título do caderno, seção, suplemento, etc. Páginas e colunas. Veja como que ele fica: sobrenome, prenome, título do artigo, título do jornal, local, dia, mês, ano, número ou título do caderno, seção de suplemento, páginas inicial e final. Veja como que você pode fazer essa citação de artigos de jornais: sobrenome, prenome, título do artigo, título do jornal, local, dia, mês, ano, número do título do caderno, seção ou suplemento, página inicial e final. Exemplo: Silvestre Júnior, Paulo Fernando, Sá, Vanessa D. Pesquisa escolar fica fácil com internet. Centros de pesquisa em todo o mundo oferecem gratuitamente parte de seu acervo via rede de computadores. Folha de São Paulo, olha aí, ó, tá? Folha de São Paulo em negrito, São Paulo,
29 de março de 1995, 6, caderno, suplemento informática, página 11, que o volume dele é 1 a 6. Então veja aqui, e dicionário, como que a gente vai usar de verbetes? Olha, título do verbete, in, sobrenome, prenome, título, edição, local, editora, data, verbete, volumes, página onde se encontra o verbete. Veja o exemplo. Efemérides, in, Bueno, Francisco da Silveira, Dicionário Escolar da Língua Portuguesa, edição 11, Rio de Janeiro, FAI, 1991, página 389. Enciclopédia, como que nós vamos fazer? Título do verbete, in, título, subtítulo, edição, local, editora, data, volumes, página onde se encontra o verbete. Veja o exemplo. Direitos Humanos, in, Nova Enciclopédia Ilustrada Folha, a Enciclopédia das Enciclopédias, São Paulo, Folha de São Paulo, 1996, volume 1, A1, página 270 271. Bom, você pode ver que essas citações, muitas delas estão sendo usadas direto da Folha, né? Lá a fonte que foi feita, mas hoje você pode encontrar tudo também em vias eletrônicas. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre vias eletrônicas. Você conhece essas expressões latinas? As expressões latinas podem aparecer em notas de rodapé, citadas no texto e referência. Se eu perguntar para você quais são essas palavras latinas, essas expressões latinas, pode ser que você agora de pronto não possa me dizer, mas a hora que eu mostrar aqui você vai se lembrar de todas elas. Notas de rodapé, por exemplo, ibid. Ibid é uma abreviatura de ibidem, na mesma obra. Usa-se quando for necessário citar a mesma obra referenciada anteriormente. Havendo mudança de página, acrescenta-se a indicação da mesma. Então você vai ibidem, quando você já citou aquela obra, né? Exemplo, olha aqui, ó. Você tem lá em cima o travessão, Brandão, CR, O que é Educação, segunda edição, São Paulo, Círculo do Livro, 1992, página 18, ibid. Olha, ibid quer dizer o quê? Ibid é idem, ibidem, né? Duas vezes citado. Página 74. Aqui são notas de rodapé, viu? Olha aqui, ó. Notas de rodapé. Por isso que aqui é como se nós estivéssemos lá no final da folha fazendo a nota de rodapé, falando da nota de rodapé, tá? Expressões latinas ainda, id, é de idem, é a abreviatura de idem, do mesmo autor. Aí emprega-se para citar um autor anteriormente referenciado. Exemplo, olha aqui, ó, aqui o travessão de nota do rodapé, Outback, P, Comparative Right Education, New York, Macmillan, 1909, página 20, id, Alternatives in Right Education, aí New York de novo, Prince Raw, então, 1980, página 95. Loc cit, o que quer dizer loc cit? Loc cit é locus citatum, no lugar citado, usado para enumerar a mesma página de uma obra anteriormente citada, havendo intercalação de diferentes referências. Exemplo, aqui ó, você coloca de novo, como nota de rodapé, Le Book, Education Psychology Notice, Ayla Collin, Elementary, Paris, Puff, 1934, página 20, Demeu, a Psicomotricidade, Educação e Reeducação, Livres Maternal e Infantil, São Paulo, Manoli, 1934, página 130, Lebu, J. Loc cit, tá vendo? Loc cit, loc citum, no lugar citado. Então, é isso que significa essa expressão. Ainda falando de expressões latinas, opsit, opus citatum, na obra citada, usado para mencionar outra página de uma obra anteriormente citada, havendo intercalação de diferentes referências. Veja o exemplo, olha, de novo, nota de rodapé, Le Book, J. Education, Psicomotriz, L'Ecologie Elementar, Paris, Puff, 1934, página 20, Demeu, a Psicomotricidade, Educação e Reeducação, Níveis Maternal e Infantil, São Paulo, Manoli, 1934, página 130, Lebu, Jean,
opcite, olha lá, opcite, opus citatum na obra citada, página 173. Passem, aqui e ali, em vários trechos ou passagem. Usa-se quando se torna impossível mencionar todas as páginas de que foram retiradas as ideias do autor. Exemplo: Fleming, R.S. Org, Currículo Moderno, um planejamento dinâmico das mais avançadas técnicas de ensino. Rio de Janeiro, Lidador, 1970, página 185-209, Passim, olha aí, Passim, aqui e ali. Passim quer dizer aqui e ali. Você tirou de diversas partes do autor, né? Não sabe de onde tirou as páginas ali. Então você vai colocar Passim, né? Expressões latinas, a continuação, o F. Nós temos aqui et sec, sequentes, seguinte ou ao ano que se segue. A fim de evitar mencionar todas as páginas da obra referenciada, indica-se a primeira e a seguir a expressão et sec. Olha que interessante nesse exemplo, aqui você tem de novo, como nota de rodapé, Freire, The Politics of Education, Culture, Power and Liberation, Sulz, Heldon, Mas, Mergin e Garvey, 1935, página 153, et sec. Olha aí, et sec, tá aqui, ó. Et sec, sequente, seguinte ou ao que se segue. Você está fazendo uma sequência. Vide, quer dizer, veja, emprego para indicar numa citação, já referenciada para evitar repetição da própria citação. Olha o exemplo. Na página 38 de uma determinada obra, encontramos em nota de rodapé a seguinte referência. Isso referente àquela parte que nós estávamos dizendo. Aqui você tem a nota de rodapé, 10, Lem, FA, Curriculum and Instruction in Elementary School, New York, Macmillan, 1935, página 125 páginas. Na página 60 desta determinada obra, acima, deseja-se referenciá-la novamente. Então usa-se o seguinte, vide nota 10. Olha lá, você não precisa citar de novo. Tem gente que cita 2, 3 vezes, né? Você volta de novo lá para o autor. Vide nota 10, observando-se para que a sequência numérica das notas seja ininterrupta. Então você vai lá para a nota 10 novamente, né? AG. O que significa AG aqui? Olha que interessante esse AG, né? O que nós vamos estar falando? EG, quer dizer, exemplum gratia. Por exemplo, IE, iste, que é igual às coisas que dizes. Refere-se a uma nota explicativa. If ou infra, abaixo. Aparece no texto quando se deseja indicar uma obra referenciada em nota de rodapé. Então, continua aqui sendo falado de notas de rodapé. Por exemplo, Howard, em sua infracitada, refere-se na nota de rodapé, encontramos Howard V.A. Astrid, The Work of Artist, New York, Hecht, 1982, página 303. Então, olha, EG. Então, você vai sempre estar usando o mesmo autor novamente, né? Expressões latinas citadas no texto. Supra, acima. Usa-se no texto para a obra anteriormente mencionada pelo autor. Apud, citado por a, é empregado para citação de citação a trabalhos ou não consultados, mas citados em outra obra efetivamente consultada. Exemplo, olha aqui. Segundo J. 1958, Apud Scher, 1969, os princípios da psicologia são condizentes à história. Então, o James já citou o Apud, entendeu? Exemplo 2. Ou pode-se usar o termo Apud, traduzindo da seguinte forma. Segundo James, 1958, citado por Scher, 1909, os princípios da psicologia são condizentes à história. Então, você pode fazer dessas duas formas. Referências. Como que nós fazemos as referências? Et al. O que quer dizer et al? Não está dando tchau não, né? E outros. Essa expressão
é usada quando a obra tem mais de 3 autores. Então, se você tem mais de 3 autores, você não precisa citar todos. Aí você cita o primeiro e você põe et al. Et al quer dizer, tem vários autores. Apud e passim. Nós já vimos essas expressões bibliográficas latinas, apesar de serem usadas em todas notas de rodapé, né, que a gente usa bastante em notas de rodapé, podem ser usadas na referência bibliográfica no final do trabalho. In, para referenciar parte ou capítulo de uma obra. Veja alguns exemplos. Olson, GM Intellectual Development. In, Less Code. Glasser, R. ed. Foundations for a Psychology of Education. Halsted, NJ, LEA. 1989, capítulo 2, páginas 51 a 86. Como que nós fazemos referência dessas formas, por exemplo, com apud, citado por, é empregado para a citação de citação. Há trabalhos ou documentos não consultados, mas citados em outra obra que já foi efetivamente consultada. Exemplo, James, The Principles of Psychology, New York, Holt, 1958, Apud Scher, J.H. Egan, M.E., Catálogo Sistemático Brasília, UNB 1969. Agora, como que nós fazemos citação de documentos eletrônicos? Isso aqui é muito usado ultimamente, né? Cunha Cavalcante, 2008, página 134, define documento eletrônico como texto completo de um documento disponível em forma eletrônica, geralmente por meio de FTP. Santos e Ribeiro, 2003, denomina um documento eletrônico como publicação eletrônica que faz a veiculação de material publicado eletronicamente com referência a qualquer forma de informação arquivada em meio eletrônico. Ao referenciarmos esse tipo de documento, devemos incluir os mesmos dados utilizados para os documentos convencionais, com o acréscimo dos dados característicos de cada documento, que viabilizem sua localização e a recuperação, como por exemplo, o endereço eletrônico. Então vamos ver como que nós podemos estar fazendo essas citações, né? As categorias mais comuns de documentos eletrônicos incluem monografias, bases de dados, softwares, programa de computador, publicações periódicas, mensagens pessoais, documentos da www, né, da internet, resultados de pesquisas UAIS, arquivos variados, arquivos da FTP e documentos via Gopher. Então, esse autor que está falando sobre isso, a apresentação desses documentos pode ser online ou em suportes diferenciados, como CD-ROM, disquetes e fitas magnéticas. Hoje nós não usamos mais tanto disquetes, né? Quase que já está no museu, e fitas magnéticas também. Mas você pode estar fazendo um trabalho que já usou. Como que você vai usar essa citação? É isso que eu vou me referir aqui para vocês. De acordo com Francis Vasconcelos, as comunicações pessoais e e-mails não farão parte da lista de referências. O ideal é colocá-las em nota de rodapé. Então, se você vai citar um e-mail que você recebeu no seu trabalho de um autor famoso ou de alguém que te enviou, você coloca na nota de rodapé. Apesar que nós podemos estar usando ele também. Os elementos básicos de referência dos documentos eletrônicos são formas de entrada, autores, pessoas, autor, entidade e título, título e subtítulo, edição, local de publicação, editora, data, disponibilidade de acesso, disponível em, data de acesso, acesso em e notas especiais. Então vejam vocês como fazer isso, né? Quando a obra foi usada no seu todo, um livro, uma monografia, o sobrenome, o prenome, o título, o subtítulo, a edição, a partir da segunda, local de publicação, cidade, editora, data de publicação, descrição física do meio eletrônico, disquete, o CD-ROM, etc., ou disponível em endereço eletrônico, acesso em dia, mês, abreviado e ano para documentos online, notas. Exemplo, BID, in search of unicorn, the digital object identifier from a user perspective, received, BN, BRF, Report 89, London, Book
Industry Communication, 1989, aí disponível em http, dois pontos, né? E você cita o endereço de onde você tirou. Acesso, isso daqui você nunca pode esquecer, é a data que você acessou e o ano e o ISBN daquela parte que você tirou, porque você vai ter que citar isso aqui depois nas suas obras. Observação, os elementos apresentados em negrito são essenciais, então veja como que deve ser. Livros de monografia, quando foi usada partes isoladas da obra, sobrenome, o prenome, o título, o subtítulo, a edição, a partir da segunda, local da publicação, a cidade, a editora, data de publicação, a descrição física do meio eletrônico, o disquete ou CD-ROM, ou disponível em endereço eletrônico, acesso em o dia, mês abreviado e as notas. Exemplo, BID, Insertion Education, the Digital Object, from User Perspective. Aí você cita de novo a data, de onde ele vem. Observação, os elementos apresentados são todos essenciais e devem ser sempre em negrito. Referenciação de documentos eletrônicos. Por exemplo, eventos, congressos, simpósios, encontros, jornadas, quando a obra foi usada no seu todo. O nome do evento, o número do ano, o local de realização, a cidade, o título. O subtítulo da publicação, o local da publicação, a cidade, a editora, a data de publicação, descrição física do meio eletrônico, CD-ROM, disquete, etc. Ou disponível em endereço eletrônico novamente, acesso. Toda vez que você acessar um trabalho eletrônico, nunca se esqueça de marcar o dia e o ano. Tá? Por quê? Porque pode mudar, esses trabalhos eletrônicos, eles podem ser tirados do ar, também eles podem ser alterados, o próprio autor pode alterar, né? Você vê muito isso em sites onde tem vários pesquisadores que contribuem, né? Exemplo, Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação, 11, Rio de Janeiro, 2010, Anais Eletrônicos. Rio de Janeiro, ANSIB, 2010, disponível em um endereço eletrônico, a data que você acessou e o ISBN do local que você foi naquele encontro, tá? Falando novamente de simpósios, uma continuação aqui, o sobrenome, o prenome, o título do capítulo, em nome do evento, número do ano, local, título da publicação, local da publicação, a editora, data de publicação, a descrição física, o CD-ROM, disquete, etc., disponível em um endereço eletrônico, acesso, o dia, o mês e o ano que você fez essa pesquisa, né? Exemplos, Santos Júnior, RL, análise da terminologia soviética informática e da sua utilização nas décadas de 1960 e 1970, Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação, Rio de Janeiro, 2010, Anais Eletrônicos, Rio de Janeiro, ANSIB 2010, aí você completa de novo, colocando o seu acesso e o ISBN da revista que você usou, do periódico. Diferenciação, se você usar tese, dissertações e foi eletrônico, que você pesquisou na internet, não foi na biblioteca direto, você não foi presencial, né? Você vai usar o sobrenome, o prenome, o título da obra, o ano de novo, número de folhas ou volume, a categoria, o grau e área de concentração, o instituto ou a faculdade, a universidade, o centro, né? Local da publicação, a cidade, data de defesa, descrição física do meio eletrônico, CD-ROM, disquete, etc. Ou disponível em, você vai colocar o endereço eletrônico, sempre não se esquecendo de pôr o dia, o mês, o ano, para documentos online. Exemplo, Santos, Judenir Garolino, Rede de Conhecimento Digital, habilidades e competências dos gestores de escolas do Estado de São Paulo, através do gerenciamento da Rede de Bibliotecas Escolas Digitais, Escolares Digitais, BDNet. Um estudo exploratório, 2008, 240 folhas, tese, doutorado em Educação, Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, 2008. Esse é o CD-ROM 1, né, o que você está usando. Bom, continuando aqui, como que você vai fazer agora? Base de dados online de material eletrônico. O modelo segue igual aos da monografias, tanto no todo quanto em partes. Então, se você pesquisar uma monografia, uma dissertação, uma tese, vai ser do mesmo jeito. Sobrenome, prenome, o título do serviço ou base de dados, versão, caso exista,
local, a cidade de publicação, o editor, data de publicação, a citação disponível em endereço eletrônico, acesso em dia, mês e ano para documentos online, anotas e o ISBN ou ISSN dela. Exemplo: Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação, Biblioteca Professor Joel Martins, EduBase, Campinas, São Paulo, 1994 a 2011, disponível em o endereço eletrônico, o acesso, o dia e o ano, o dia, o mês e o ano, e o ISSN que você acessou esse trabalho eletrônico. Documentos eletrônicos, publicação seriadas, agora no topo, como que você pode fazer? Título do periódico, local de publicação, a cidade, a data de citação, ISSN, disponível em endereço eletrônico. De novo, você vai ter que colocar o dia, mês e o ano para documentos eletrônicos. Por exemplo, Journal of Technology Education, Blacksburg, VA, Virginia Polytechnic Institute and State University, 1989, citado 15 de março de 1995, ISSN, 1045, 1064, disponível, endereço eletrônico, o acesso de novo, o dia, o mês e o ano. Nunca pode se esquecer disso, né? Referenciação de documentos eletrônicos com publicações seriadas para um artigo. Digamos que você agora fez pesquisa, mas foi um artigo científico e esse e-mail que você usou foi eletrônico, né? Sobrenome, prenome, título do artigo, título do periódico, local da publicação, cidade, volume, fascículo, página, data, disponível em endereço eletrônico, acesso em dia, mês, ano para documentos online e as notas. Exemplo: Ribeiro, CM Santos, RN 2, Produtividade Científica, Impactos na Normalização e na Comunicação Científica, ETD, Educação, Temática Digital, Campinas, SV, volume 8, número 1, páginas 106 a 123, julho de 2006, disponível em, você cita de novo o site, o acesso que você teve, não esqueça de pôr o acesso, a data, o mês e o ano e o número do ISSN que você pesquisou do endereço eletrônico. E agora, se você usou um correio eletrônico, eu falei agora há pouco de vocês de e-mail, eu vou reforçar aqui, o e-mail, que é o correio eletrônico, é uma comunicação eletrônica pessoal, dependendo do conteúdo apresentado, é aconselhável mencioná-lo no corpo do trabalho. Então, no corpo do trabalho científico, você vai estar usando sobrenome do remetente, o prenome e ou instituição, título da mensagem em negrito, identificação da mensagem, mensagem recebida por e-mail do remetente em dia, mês e ano. Exemplo: Santos, GC, levantamento bibliográfico sobre educação de adultos, mensagem pessoal, mensagem recebida por, aqui você vai citar o endereço eletrônico, a data, né, o dia, mês e ano que você teve acesso a essa informação. Nunca se esqueça disso, né? Lista de discussões. Título da lista de discussão, o local da publicação, o editor, a data de publicação, a citação, disponível em endereço eletrônico que você teve, o acesso em o dia, mês e o ano para os documentos online. Veja esse exemplo. GAGS, Geological Association of Canada, GIS List, Canada Memorial University of Newfoundland, 1996, citado em 14 de abril de 1997, disponível em endereço eletrônico novamente. Aqui você veja que a data já vem anterior entre parênteses, né? Então, entre colchetes, quer dizer, né? E documentos eletrônicos, documentos especiais de CD-ROM, por exemplo, autoria, título, edição, local, publicador, data, descrição física do meio eletrônico, se é CD-ROM, se é um disquete, o que ele foi que te representou, disponível em endereço eletrônico, acesso em dia, mês e ano e as notas que você tem. Por exemplo, Aliels Playhouse, Palo Alto, CAMPC, Opcode Interactive, 1993, CD-ROM, Windows 3.1. Vejam vocês que essas formações, né, são multiformes, mas cada uma tem uma forma de se fazer, né? Documentos especiais. Lembra que você fez uma pesquisa no mapa. Como você vai representar esse mapa? Autoria, o título em negrito do mapa, local, editora, data, descrição específica,
e a escala, as notas complementares que você tem. Por exemplo, Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geociências, mapa geológico da cidade de Indaiatuba, São Paulo, Campinas, São Paulo, 1992, mapa físico, escala 1 por 40 mil. Então, essa é a forma de você representar o mapa se você fez uma pesquisa nele, né? E agora, discos. Autoria, o compilador, selecionador, etc. Título do disco, local, publicador, data, notas. Olha como faz. Howard, JN, com preço Off Limits, Rio de Janeiro, SBK, Sons of Brazil, Brasil, né? 1938, 33, 1, terço de RPM, estéreo, mono. Trilha sonora original do filme Saigon, Império da Violência, disco de vinil. Veja que essa é a forma de você fazer. E fita cassete, você pode falar assim, professor, mas ela não tem mais fita cassete. Mas se você usar algo que tinha referência a uma fita cassete, uma pesquisa que você faz, digamos, nós estamos passando esse ano, né, 70 anos da televisão no nosso país. Então, 70 anos eles usaram bastante fita cassete. Autoria, tema da fita, título da fita cassete, subtítulo, local, volume, número, data, tipo de suporte. Exemplo: Estressante, M. Papa, Can You Hear Me? Speak Up. Áudio, Magazine, São Paulo, volume 9, número 101, agosto de 1995, fita cassete. Então, essa é a forma mais adequada de você poder estar usando essa informação, né? Não tem outra forma. Então, e filmes agora? E videocassetes? E DVDs? Como nós devemos fazer? Você vai pôr o título, o diretor, o produtor, o local, o produtor, a data, especificação do suporte em unidades físicas. Exemplo: Blade Runner, direção, Ridley Scott, produção, Michael Dilley, intérpretes, Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Edward James Olmos e outros. Roteiro, Hampson Franch e David Peoples. Música, Vangelis, Los Angeles, Varney Brothers, 1981, primeiro CD, 117 minutos, widescreen, Color, produzido por Warner Video Home, baseado na novela do Android's Dream of Electric Sheep, de Philip K. Dick. Então, essa é a forma de você estar fazendo nessas citações. E documentos jurídicos? Agora, vocês que são da área do direito, eu falei que eu ia falar um pouquinho para vocês sobre documentos jurídicos, então vamos terminar essa aula de hoje com alguns slides falando de forma jurídica para vocês, formação jurídica. Os documentos jurídicos estão configurados em 3 classes: legislação, jurisprudência e doutrina. Na legislação estão identificadas a Constituição, as emendas, textos legais, infraconstitucionais e normas. Já na jurisprudência estão inseridos as súmulas, enunciados, acordão, sentenças e demais decisões judiciais. A doutrina inclui a discussão técnica sobre questões legais, publicadas em forma de monografias, artigos de periódicos e outros. Então veja como que deve ser feito, né? Cada um desses 3 itens nós vamos falar um pouquinho agora. A jurisdição, nome do país, estado ou município, ou nome da entidade, no caso de se tratar de normas, título, numeração e data, dia, mês e ano, elementos complementares. Veja, no caso de constituições e suas emendas, entre o nome da jurisdição e o título, acrescenta-se a palavra Constituição, seguida do ano da promulgação, entre parênteses, ABNT 2002. Exemplos: Brasil, Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943. Lex, Coletânea de Legislação, edição federal, São Paulo, volume 7, 1943, suplemento. Brasil, Código Civil 46, edição 46, São Paulo, Saraiva, 1995. Exemplos: São Paulo, Estado, Decreto número 42.822, de 20 de janeiro de 1998, Lex, Coletânea de Legislação e Jurisprudência, São Paulo, volume 62, número 3, página 217 a 220, 1999.
98, Brasil, medida provisória número 1569-9, de 11 de dezembro de 1997, Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 14 de dezembro de 1997, seção 1, página 29514. Meio complicado, né? Será que a gente faz citação assim direitinho das referências? Brasil, Congresso, Senado, Resolução número 17 de 1991, Coleção de Leis da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, volume 183, página 1156 a 1157, maio e junho de 1991. Esta é a forma correta de fazer a citação, né? Bom, continuando aqui, Brasil, Constituição, 1988, essa Constituição Federal, né? Que saiu em 1988, né? É a Constituição que nós estamos ainda com ela. Emenda Constitucional, número 9 de novembro de 1995, Legislação Federal e Marginária, São Paulo, volume 59, página 1966, outubro e dezembro de 1995. E agora, como que nós fazemos a jurisprudência? Jurisdição, nome do país, estado ou município, e órgão judiciário competente, título, natureza da decisão ou emenda, número, partes envolvidas, se houver, relator, local, data, dia, mês e ano, e dados da publicação. Veja esse exemplo para que possas fixar melhor. Brasil, Supremo Tribunal Federal, súmula número 14, você põe de novo aquele travessão, né? Ponto, súmulas, São Paulo, Associação dos Advogados do Brasil, 1994, página 16. Brasil, Superior Tribunal de Justiça, habeas corpus, número 181-636/1, da 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Brasília, DF, 6 de dezembro de 1994, Lex Jurisprudência do STJ e Tribunais Regionais Federais, São Paulo, volume 10, número 103, página 236-240, março de 1998. Essas são as formas corretas de nós estarmos fazendo as referências, né? Jurisprudência ainda, continuação, exemplos. Brasil, Supremo Tribunal Federal, súmula número 14, não é admissível por ato administrativo restringir, em razão de idade, inscrição em concurso para cargo público, aí você vai colocar quem é, né, um traço, súmulas, São Paulo, Associação dos Advogados do Brasil, 1994, página 16, Conselho Federal de Educação, dispõe sobre reajustamento de taxas, contribuições e semestralidades escolares e altera a redação do artigo 5º da Resolução número 1 de 147 de 1 de 83. Resolução número 16 de 13 de dezembro de 1984, Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, páginas 190 a 191, 13 de dezembro de 1994, Secretaria 1. Então, essa é a forma correta de você poder fazer as citações, as referências, né? Veja aqui, autoria, né? Agora, doutrina, como que nós vamos usar a doutrina? Que não é doutrina de igreja não, viu? É a autoria, título, dados da publicação que transcreveu o documento. Exemplo, Barros Raimundo Gomes de Ministério Público, sua legitimação, frente ao Código do Consumidor, revista trimestral de jurisprudência dos Estados, São Paulo, volume 19, número 139, página 53 a 72, agosto de 1995. Para os documentos jurídicos obtidos por meio eletrônico, internet, CD1, etc., acrescentar a descrição física do meio eletrônico ou acrescentar disponível em um endereço eletrônico ou o acesso que você fez, o dia, mês e ano, da seguinte forma exemplificada. Veja como que deve ser feito. Exemplos. Legislação brasileira, normas jurídicas federais, Bibliografia Brasileira de Direito, 7ª edição, Brasília, Distrito Federal, Senado Federal, 1999, CD-ROM 1, inclui resumos padronizados das normas jurídicas editadas
entre janeiro de 1946 e agosto de 1999, assim como textos integrais de diversas normas. Brasil, Regulamento dos Benefícios da Previdência Social em SISLEX, Sistema de Legislação, Jurisprudência e Pareceres da Previdência e Assistência Social, SI, DataPrev, 1999, CD-ROM 1. Então veja que essas são as formas adequadas de você poder estar fazendo, né, as suas referências. Ainda falando de doutrina, Brasil, Lei número 9.887, de 7 de dezembro de 1999, altera a legislação tributária federal, Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília DF, 8 de dezembro de 1999, disponível em, cita o endereço eletrônico, acesso em 22 de dezembro de 1999. Brasil, Supremo Tribunal Federal, súmula número 14, não é admissível por ato administrativo restringir, em razão de idade, inscrição em concurso para cargo público, disponível o endereço eletrônico novamente e o acesso, dia, mês e o ano que você fez esse acesso. Bom, essa aula de hoje, ela está embasada em um material científico que se chama Percurso Científico, Guia Prático para a Elaboração da Normalização Científica e Orientação Metodológica. É o Santos, o Judenir Carolino, de Campinas, de São Paulo, é a arte escrita de 2012. Praticamente vocês viram que a maioria das citações que eu falei, elas estavam todas embasadas em trabalhos de Campinas, bastante, né? Lá da Unicamp. A atividade referente à aula de hoje, que vocês deverão fazer e enviar por meu e-mail, é um resumo geral, tá? Vocês reclamaram muito de fazer muito trabalho, como eu tenho que marcar aqui que vocês assistiram a minha aula, então você vai fazer um resumo geral por tópicos e enviar para o meu e-mail institucional. Lembrando a vocês que essa foi a nossa última aula de escrita científica. Ufa! Vocês devem estar falando, ainda bem que acabou a aula do professor Josias, né? Não se esqueçam que eu vou colocar lá no grupo de WhatsApp para vocês umas informações adicionais sobre o artigo científico, tá bom? Como que vocês deverão fazer para me entregar o artigo científico. Então, essa foi a nossa última aula remota do curso de pós-graduação do mestrado profissional em Segurança Pública, Direitos Humanos e Cidadania. Desejo a vocês tudo de bom. Quem já fez várias disciplinas, que está faltando somente um pouquinho, né? Essa ou uma outra, parabéns para vocês, né? Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, tenham gostado, tenham recebido várias mensagens de vocês no grupo de WhatsApp meu, tanto do grupo quanto no meu e-mail particular e também no meu WhatsApp particular, agradecendo pelas informações, né? De fato é uma aula que, se fosse presencial, nós tivéssemos passado esse tempo todinho junto com vocês, teria sido um pouquinho diferente, né? Pesou muito, esse semestre para nós foi muito pesado, corrido demais, tanto para vocês, os acadêmicos que tiveram todas as disciplinas, a maioria transmitida por Moodle ou atividades remotas, como eu estou fazendo com vocês, né? E cobrando atividades, cobrando artigo científico, e é um tal de reclamar, né? Nossa, o professor fulano pediu para... Então, geralmente, os trabalhos que nós pedimos para a disciplina de vocês para fechar são artigos científicos, né? E esses artigos, é claro, vai virar para vocês várias produções científicas. Isso é muito bom. Você acaba nem vendo o tempo passar. Eu tenho certeza que quando nós começamos nossa aula no dia 20 de julho, através de aula remota, você falava assim, nossa, ainda vai até setembro, acabou. Tudo de bom para vocês, fica com Deus, felicidades. Quem precisar de mim, está lá o meu e-mail, também eu tenho o grupo do WhatsApp e vocês têm meu WhatsApp particular para poder escrever para a gente. Felicidade para vocês, tudo de bom, sucesso!